Tá, consegui aumentar. Acho que tá melhor assim. Hoje a gente vai falar de parto. Mandei um vídeo para vocês ontem à noite sobre o mês a mês na gestação. E hoje a gente vai começar a falar da gravidez, né? Quando a mulher ela entra aí nesse processo de gestar, né? Agora ela está gestando. Vou aceitar o colega aqui. Vamos lá. Pessoal, ficou alguma dúvida da aula passada? Displasias mamárias, câncer de mama. Assistiram? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ok, vamos lá, pessoal. Professora, uma curiosidade sobre o câncer de mama que eu gostaria de saber, sabe? Porque começa pelas axilas, o exame de toque do exame de mama? Por que começa embaixo da axila? É isso? Isso. Tá, porque o nosso corpo, né, tanto homem quanto mulher, nós temos em todo o nosso corpo os linfonodos. Nós temos uma rede de linfonodos. O que são linfonodos? São como se fosse um filtro, na verdade, um monte de bolinhas, né? Um monte de bolinhas pequenininhas. Umas a gente consegue perceber mais superficialmente na pele e as outras são mais profundas, que a gente não consegue sentir. E essas bolinhas, na verdade, elas fazem o quê? Como eu falei para você, ela como se ela fosse um filtro, e quando acontece alguma infecção, alguma inflamação no nosso corpo, essas bolinhas que aumentam. Por que elas aumentam? Porque elas contam para a gente que alguma coisa no nosso corpo não vai bem, tem alguma coisa inflamada. Um exemplo, eu tenho um nome popular, esses linfonodos, que falam, sabe quando a gente pega aqui na garganta, próximo aqui a Seria mandíbula? íngua? Isso, íngua, é o nome popular, o pessoal fala íngua, né? Então, você já sentiu alguma íngua na parte da mandíbula, uma bolinha? Tem gente que consegue perceber. Um exemplo, dor de garganta, a pessoa já percebe que fica ali com uma íngua. Então, o nosso corpo, como ele é cheio desses linfonodos, dessas ínguas, vamos dizer assim, quando o corpo está aí num processo de um tumor, por exemplo, a mulher está com um tumor, está começando um câncer de mama, como os linfonodos mais próximos às mamas ficam bastante, tem vários deles embaixo da axila, são eles também que podem ficar aumentados. Isso quer dizer, ou já é o próprio tumor também que está se manifestando nessa área próxima à mama, ou é na mama o tumor, e automaticamente essas bolinhas, esses linfonodos, eles aumentam de tamanho, contando para a gente que tem alguma coisa de errada acontecendo ali. O corpo está lutando contra alguma infecção, inflamação, contra algum tumor. Então, por isso que a gente coloca aí debaixo do braço, né, o linfonodo embaixo aqui da axila, porque a gente consegue perceber algum caroço, tá? Não apenas na mama, mas pode aparecer também mostrando pra gente na axila. Tem depois eu vou mandar para vocês, eu mando para você uma imagem, né, do corpo humano cheio desses linfonodos, é uma rede mesmo, é um monte de bolinha que a gente tem. E eles são os nossos soldadinhos, eles que avisam, aumentando de tamanho, avisando
que tem alguma coisa que está acontecendo diferente ali que é para a gente ficar esperto, tá? Então é isso, são os nossos linfonodos aumentados, infartados, a gente diz, na verdade, linfonodos infartados. Entendi, obrigada, professora. Imagina. E lembrando, né, quando a mulher ela tira a mama, né, um exemplo, ela precisou passar por uma mastectomia do lado direito. Né, mastectomia quer dizer que retirou toda a mama, né? A gente tem que ficar muito esperto, porque a mulher que é mastectomizada, a gente não pode, do lado direito, que ela tirou a mama, a gente nunca vai poder aferir a pressão, né, a pressão arterial dela naquele braço direito, e não pode também funcionar a veia, né, pegar nenhum tipo de acesso nesse braço direito, tá bom? Não esqueçam, sempre do outro lado. Professora, Oi. mas eles não perguntam isso pra gente quando vai aferir ou quando vai funcionar. A maioria fala, viu? As tipo mulheres assim, falam. é que eu já tirei muito sangue, né, professora, que eu tenho diabetes, né, então a senhora sabe que eu tirei muito sangue, né, então, tipo, nunca me perguntaram, assim, nada, porque, né, porque isso aí pra mim também é uma novidade, assim, sabe? Entendi. Bom, com certeza, assim, com certeza, quando o profissional, tudo bem que não tem não tem muito disso, mas o profissional ele olhou para, quando olha para você um exemplo, sabe? A gente percebe que você, no caso, não passou por uma mastectomia, que você não tirou uma mama, tá? Mas assim, o paciente, já aconteceu comigo, o paciente me falou, olha, eu sou mastectomizado do lado esquerdo, não pode aferir desse lado, eles sabem que não pode apertar o braço daquele lado, então 98% das mulheres, elas avisam o profissional de saúde que não é para ferir a pressão naquele lado daquele braço. Eles já sabem, eles são orientados, né? Depois que eles passam por esse processo. Entendi. É mais fácil eles falarem mesmo do que a gente perguntar. Você passou por alguma cirurgia? Né? A gente pergunta, né? Passou por alguma? A gente vai perguntar. Você é mastectomizado? Talvez quem seja mastomizado já seja orientado também a falar, na verdade. Sim, eles são orientados. Eles já são orientados, sim. Entendi, obrigada. Imagina. Bom, pessoal, vamos lá. Bom dia a todos agora, oficialmente. Todos e todas assistiram aí as palestras do Corém, né? Super importante, super bacana. Ainda está tendo, né? As palestras. Quem tiver a oportunidade de participar das outras também, muito, muito bacana, muito rica em informações, né? Bom, gente, aqui eu trago aqui para vocês nessa tela. Eu mandei para vocês um PDF há uns dias atrás com todas as terminologias, né? Terminologias obstétricas aí, mas aqui tem algumas terminologias que nós mais usamos na nossa anotação de enfermagem, no setor aí da ginecologia, da obstetrícia, né? Então, quando a mulher está grávida pela primeira vez, a gente chama essa mulher de primigesta, né? Primigesta, a primeira vez que ela está grávida. A primípara é a mulher que pariu, né? Que teve o parto pela primeira vez, primeiro parto dela, ela é uma primípara, tá? Nulípara, porque ela nunca teve filhos. Nuligesta, a mulher que nunca engravidou. Multigesta já é a mulher que já engravidou, né? Mais de uma vez ainda. E a multípara já é a mulher que já teve mais de um filho, tá? E aqui nas terminologias obstétricas, né? Menarca, telarca, pubarca e dispaurenia. Então, quando a mulher, a menina, né, primeira menstruação da vida da menina, marca aí a sua menarca, né? A primeira vez que a menina menstruou, tá? A telarca é quando começa o desenvolvimento das mamas da menina, a gente fala que ela está passando por um processo de telarca, né?
Pubarca é quando começa a desenvolver os primeiros pelos pubianos. E dispareunia é quando a mulher tem dor na relação sexual, tá? Bom, agora tem uma pergunta meio óbvia aqui, né? A gente já sabe, mas vamos ver aí agora de quantas semanas de quantas semanas a gente está falando disso. Então, gente, o que é gravidez? Gravidez nós sabemos que é quando a mulher está gestando, né? Aguardando aí o seu bebê. Mas a gravidez, a gente sabe que é o resultado do quê? Né? Da fecundação do óvulo, né? Do ovócito aí, com o espermatozoide. E essa fecundação, ela resulta em um novo ser, né? Uma nova gravidez aí. E uma gestação normal, né? Uma gestação normal, a gente conta em semanas. E quantas semanas aí uma mulher, ela gesta, né? Então, a gente conta como o primeiro dia da gestação. Claro que ela vai saber disso depois que ela entender, né, que o corpo dela der aí os sinais de que ela está grávida, ela vai fazer o exame e ela vai saber que está grávida. Então, o primeiro dia que conta de gestação é aquele primeiro dia da menstruação atrasada, tá? Então, uma gestação normal, ela varia entre 36 a 40 semanas, tá? Então, que corresponde aí a 9 meses. Bom, e como que a gente conta os tipos, né? Os tipos de gestação aí. Bom, pulei uma aqui. Vamos falar dos tipos de parto, né? A gente tem o parto vaginal, parto cesárea, e temos o parto normal, né? Então, os dois tipos de parto, mas a gente precisa entender que esse parto, a gente, segundo a idade gestacional, é o tipo que a gente classifica. Então, essa mulher, se ela tiver um aborto, né? Então, a gente sabe que, gente, aborto é quando essa mulher, ela perde o bebê de 20 semanas para menos, entre 12 e 20 semanas, ou até menos, tá? Então, até 20 semanas a gente é tido aí como aborto, a mulher abortou. E esse bebê, esse concepto, ele deve estar pesando de 500 gramas para menos, tá? Então, o que é um aborto? É a perda de uma gravidez, no início ali da gravidez, em torno de 20 semanas de gravidez, tá? Então, até 20 semanas é um aborto. E esse aborto, ele pode ser espontâneo, de repente, por algum problema ali no organismo da mulher, né? Ou induzido, que essa mulher aí, né, ela pode ter, através de medicações ou algum procedimento, retirado matado esse bebê, vamos dizer assim, tá? E a gestação pode ser, o parto pode ser um parto pré-termo, pode ser um parto a termo, e a gente diz que é um parto pós-termo. Então, quando a mulher ela tem o bebê entre 20 a 37 semanas, é um pouquinho antes do normal, né? Então, a gente diz que essa mulher teve o parto aí, é uma gestante que está entrando num parto pré-termo, entre 20 e 37 semanas. É um pouquinho cedo, tá? Um pouquinho antes da hora, vamos dizer assim. A mulher que tem o parto entre 37 e 40 a 42 semanas, essa mulher, ela tá no tempo normal, né? Então, ela tá tudo ok, tá dentro das semanas normais aí que ela pode ganhar o bebê. Então, a gente fala que é um parto a termo. Então, é tudo ok, tá? De 37 a 40, 42 semanas, tá? E quando a mulher ela passa de 42 semanas, ela está de 42 semanas para cima, aí ela está passando na hora. Então, é um parto que a gente julga um parto pós-termo, tá? Então, dependendo das semanas que essa mulher teve o bebê, a gente classifica esse parto em pré-termo, um pouquinho antes da hora, a termo, que é aí as semanas completas, né? Umas semanas que a gente julga sendo as certas, né?
E pós-termo, quando essa mulher passou um pouquinho da hora, acima de 42 semanas para mais, tá? Tipos de parto. E segundo a gestação, né? A gente falou tipos de parto, segundo a idade gestacional, e agora a gente vai falar do tipo da gestação, né? Então, como eu falei para vocês, gestação a partir do primeiro dia do último atraso da menstruação. Então, a gente fala que essa mulher aí, a gestação dela é uma gestação pré-termo. Então, quer dizer que essa mulher aí, ela ainda não nasceu, não está em trabalho de parto, mas ela está grávida de 37 semanas, né? Ou menos de 37 semanas é uma gestação pré-termo, né? E uma gestação a termo, quer dizer que ela está ali ainda grávida, ela está aí entre 37 e 40, 42 semanas de gestando. Então, quer dizer que ela está aí, a qualquer momento esse bebê pode nascer. Ela está dentro das semanas aí que é julgada aí como tida como normais, as corretas para o bebê nascer, tá? A termo. E pós-termo, essa mulher ainda está grávida, está de 42 semanas de gestação ainda, está grávida ainda, não entrou em trabalho de parto ainda, né? Está com 42, indo para 43 semanas, então ela está numa gestação pós-termo, tá? Bom, o que pode causar um aborto precoce nessa mulher, né? Então, a gente viu que o conceito de aborto, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a interrupção da gestação de 20 semanas para trás, né? Antes de 20 semanas, e o feto deve estar pesando menos de meio quilo. Isso é um aborto, tá? Menos de meio quilo e antes de 20 semanas é um aborto. Os tipos de aborto pode ser aborto precoce e aborto tardio. Então, o aborto precoce é quando ela estava com menos de 12 semanas, e o aborto tardio já é entre 12 a 20 semanas de gestação, é tido aí como um aborto tardio, tá? E ele pode ser causado, né, espontaneamente, como a gente viu, ou ela pode ter mesmo provocado o aborto, tá? Mas por que às vezes causa, né, pessoal, uma judiação, né? Tem mamães aí que tentam engravidar e o próprio corpo não consegue segurar, né? Ou por outros motivos. E essas causas podem ser aí porque está acontecendo no organismo da mulher algumas alterações na parte endócrina, né? Principalmente com a produção de progesterona, hormônios da tireoide, todos passando por disfunções, né? Todos aí não estão em harmonia, a produção desses hormônios. Então, isso afeta a gestação e ela pode ter aí um aborto precoce, tá? Por fatores imunológicos ou infecções, a mulher contraiu uma infecção, o sistema imunológico dela está baixo, não conseguiu dar conta, ela adoeceu. Essa infecção foi tão forte no organismo que afetou a gestação e ela teve aí um aborto precoce, tá? A idade, né, também muito nova, muito jovem aí, quanto mais jovem, mais aí causas de aborto precoce, né? Meninas aí de 14, 15, até 16 anos, a gente fala ainda que é muito precoce, né? Uma idade aí um pouco abaixo, tá? O corpo ainda não está preparado para receber, para gestar, né? Para desenvolver uma criança, né? Também causas de aborto, quem fuma, quem bebe, usa droga, anti-inflamatórios, isso tudo pode acelerar o processo aí de aborto. A mulher não consegue, o corpo não consegue dar conta, né, devido a tanta droga, álcool, né, álcool também não deixa de ser quando é em excesso, muito cigarro também, a gente sabe, né, então tudo isso aí pode causar aborto na mulher. E alterações na forma do útero, às vezes o formato do útero dessa mulher, ele tem um formato diferenciado, ela ainda nem sabe, ou sabe e conseguiu engravidar, mas o útero ele tem uma diferenciação,
ou ele é um pouco mais, ele tem alguma patologia nele também, né, por exemplo, e ela não consegue segurar essa gestação. Ou o próprio bebezinho, né, ali, ele começa a demonstrar alterações no cromossomo, por exemplo, uma mola hidatiforme, né, que é uma doença também, uma patologia da gestante, né, no momento do desenvolvimento do bebê, então está desenvolvendo ali as células, né, então na hora de replicar, ele desenvolve-se erroneamente, por exemplo, através de uma alteração dos cromossomos, então é incompatível com a vida, a mulher ela pode vir a perder o bebezinho. Então, fique bem claro essa tela, tá? Aborto, o que é o conceito de aborto, né? Interrupção da gestação antes de 20 semanas e o feto pesando menos de meio quilo. Isso é o conceito segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? Bom, semanas e meses, né? Então, aquela coisa, tem muita gente que fica na dúvida, né? Mas por quê? Como assim? Tá de 30 semanas, 31, 32, 40 semanas? O que quer dizer? Não é um mês, 2 meses, 9 meses, né? Enfim. Então, a gente conta a gestação, primeiro trimestre da gestação, segundo trimestre, terceiro trimestre, tá? Então, gente, quando a mulher, ela tá entre o primeiro, segundo e terceiro mês, ela tá no primeiro trimestre, quarto, quinto, sexto mês, ela está passando pelo segundo trimestre da gestação, 7, 8, 9 meses é o terceiro trimestre, tá? Então, aqui a gente conta pelas semanas, né? Então, primeira semana de gravidez, segunda, terceira. Então, a gente deixei essa tabelinha, facilmente a gente consegue entender quantas semanas a mulher está, equivale a quantos meses, né, mais ou menos aí, tá? Então, a gente não conta mais meses, antes contava, né? Então, agora a gente conta por semanas de gestação. Mulher, quando tá Professora, aí... Oi, ocorre muita confusão com esse negócio de semanas, né? Até erros eu já vi, porque nossa, e como? confundem muito, mas agora parece que no ultrassom sai certinho, né? A Sai, quantidade de semanas, tudo sai certinho. mesmo, Porque sai, até obstetra antigamente fazia os cálculos errados, mas isso não porque eles não sabiam, mas a própria mãe também não sabia o último mês exatamente. a última data da menstruação e tudo mais, né? É bem isso mesmo. Tem a mãe que não sabe, né? Daí a gente tem um cálculo diferenciado, a gente fala para ela mais ou menos, né? Quando que ela. A gente fala assim para a mãe. E acontece bastante, Paulo, você nem acredita. A mãe fala assim: ah, eu não sei, não lembro quando foi. Aí a gente fala assim para ela, quando ela fala que não sabe, né? Que a gente tem que fazer o cálculo, né? A gente fala assim para ela: fale para mim mais ou menos se foi no começo, no meio ou no final do mês. Se ela falar, foi mais ou menos no começo, a gente usa o dia 5 para fazer o cálculo. Se ela fala, foi mais ou menos no meio do mês, a gente usa o dia 15. E se ela fala que foi mais ou menos no final do mês, a gente usa o dia 30. Porque nem ela sabe, mas é bem isso mesmo. Mas hoje, Paulo, os ultrassons, os aparelhos ultrassom estão cada vez mais avançados, né? Então, devido aí, assim, ele calcula o ultrassom, o tamanho e o peso do bebê, mais ou menos ali, a altura uterina, então ele consegue dar o tempo exato aí, ou muito próximo de quanto tempo essa mulher está. Então, ainda bem que tem os ultrassom aí, esses ultrassons que estão mais avançados. Mas Até calculadora gestacional hoje tem, né? nossa, tem até no celular, a gente pode baixar até o Baixa. aplicativo, né? Nossa, então, e antes, assim, as pessoas não entendiam, né? Mas hoje está mais fácil. Mas é difícil, assim, quando a mulher fala que. E quando ela fala que ela não lembra se foi nem no começo, no meio, no fim do mês, né? Então tem que ir para o ultrassom. Acontece muito isso. Porque no momento em que a gente abre o pré-natal, geralmente quem abre pré-natal mesmo, na unidade básica, somos nós enfermeiros, né? Ai, quanta mulher já peguei que ela não lembrava nem um mês, eu não sabia se era junho, se era julho, mas é só ultrassom mesmo para decifrar. É bem isso mesmo. Bom, então aqui a gente conta por semanas, né? Um exemplo aqui, ó. Quando a mulher fala, ai, tô com 19 semanas. Ela tá aí entrando no segundo trimestre, ela está no segundo trimestre e ela tá aí
entrando, né, entrando no 5º mês de gestação, né? Então, hoje a gente conta desse jeito, por semanas, tá? Bom, e quais são os tipos de gestação? Como assim tipos de gestação? Sim, tem tipos, né? Conforme aí, e a depender do local onde ocorre a implantação do embrião, a gravidez ela pode ser classificada, né? Quando a gente vê, né, através ali do ultrassom, viu que está tudo certinho, quando é uma gravidez tópica, né? Quer dizer que a implantação do embrião, ela correu certinho, bonitinho, onde deveria. Na cavidade do útero, ok. É uma gravidez tópica. Agora, se a implantação do embrião, ela ocorre fora do útero, né? Ela ocorre ali na trajetória das trompas de Falópio. Ai, tá gerando na trompa. Quem nunca ouviu falar esse termo? Ai, ela estava gerando na trompa, né? Gente, quando a gente ouve falar que essa mulher está com uma implantação ectópica quer dizer que o bebê não se implantou ali no útero, ele se implantou fora do útero. Gente, isso é incompatível com a vida, não tem como desenvolver. Eu coloquei até uma vez uma imagem aqui no Facebook nosso de aula, coloquei lá, vou até repostar. É um embrião que teve que ser retirado, né? A mulher, nesse momento, quando está tentando se desenvolver nas trompas, ela tem muita dor, ela sangra muito e a mulher corre até risco de vida, tá? É incompatível com a vida, não tem como, ali na trompa não é o meio que vai fazer a nutrição desse bebê, desse feto, não tem como, tá? Então, sim, a gente tem tipos de gestação. Tópica, que é a ok, né? O bebê ali, a implantação ocorreu bonitinho na cavidade do útero, e a gravidez ectópica, que é quando conhecida como gravidez extrauterina, e a implantação embrionária se deu ali fora do útero, nas trompas ou outros locais que não seja no útero. Esse bebê não evolui e essa gestação é incompatível com a vida, tá? E quando assim, na dependência de número de embriões, essa gravidez pode ser uma gravidez única, um bebê só, apenas um embrião, tá ali bonitinho, ou essa gravidez pode ser gemelar, né? Gravidez múltipla, 2, 3 bebês, quando é dessa maneira, indica a presença de 2 ou mais bebês aí, mais de um embrião que foi fecundado, tá? Então, mais de um óvulo foi fecundado, então acontece a gravidez aí gemelares, tá? E acontece, viu? Acontece. Olha aqui essa imagem. Gente, tá vendo o útero? Aqui dentro do útero que tem que se implantar esse embriãozinho aí. Ele tem que ficar aqui dentro, porque foi aqui dentro do útero que o útero já fez todo aquele processo, né, de nutrição, ele guardou todo aquele sangue que o bebezinho vai se implantar e aqui que ele vai ser nutrido. Então, deem uma olhada aqui na trompa de Falópio. Por acaso, por algum motivo que ninguém sabe, não se sabe ao certo porque isso às vezes acontece, esse embriãozinho se implantou na parede da trompa, gente, ele vai estourar mesmo, ele não tem espaço para crescer, estão vendo aí na imagem? Então, realmente, é incompatível com a vida, tá? E a mulher, como eu disse, gente, ela passa muito mal, ela tem muita dor, ela passa mal mesmo, se não correr e não socorrer essa mulher, ela pode vir até a óbito, tá? Bom, e quando a mulher está grávida, né, ela está gestante, ela descobriu que está grávida, é muito importante essa mulher já imediatamente, assim que ela sabe que ela tem a certeza de que ela está grávida, ela tem que começar o quanto antes o pré-natal, né? A gente vai ter uma aula aí falando do pré-natal, né? Mas, gente, é tão importante fazer o pré-natal. O pré-natal, ele evita, né, que essa mulher, caso ela apresente complicações, durante o pré-natal, essas complicações conseguem ser acompanhadas, né? Então, muito importante aí essa mulher já começar. Nós, profissionais de saúde, devemos orientar o quanto antes, né?
tá grávida, deu positivo, tem certeza que tá grávida, já vai buscar uma unidade básica para começar aí para abrir o pré-natal. Nesse pré-natal, na primeira consulta, já vai ser pedido uma bateria de exames. É bom, claro que é bom. Então, já vai ali, essa mulher vai passar por muitos exames. E através do resultado desses exames, vai ter aí a certeza de que essa mulher, ela está ok, ela está com a saúde ok, ela não é uma pessoa de alto risco, né? Então, é importante aí nesse momento, caso ela apresente, né, ela já tem, por exemplo, ela está grávida, mas antes dela engravidar, ela já é uma mulher hipertensa, ela já é uma mulher que ela tem diabetes, ela já tem anemia, ela já tem problemas cardíacos, problemas pulmonares, respiratórios. Então, aí sim, se essa mulher já tem uma patologia, mais que o profissional de saúde precisa acompanhar mais de perto essa gestação. Mas se aquela mulher abriu o pré-natal, após essa avaliação do pré-natal, não identificou nenhum risco, maiores riscos, nem para a mãe nem para o bebê, né? A mulher aí, ela tá ok com a saúde, o bebezinho também. A gente considera essa mulher como gestação de risco habitual. Então, essa mulher, claro que ela está sendo o profissional vai conseguir identificar ali mês a mês. Mas no momento em que abriu o pré-natal, através dos exames, percebeu-se que ela, depois da avaliação, ela não tem maiores riscos e complicações aí. Mas, como eu disse, né, aquela mulher que já, no momento do pré-natal, está abrindo ali, fazendo a abertura do CIS pré-natal, né, da documentação, fazendo todo o processo de estar ali identificando, né, vendo aferindo pressão, vendo ali a glicemia, fazendo o teste de HIV, de hepatites, por exemplo, de sífilis. Então, essa mulher, se ela já tem uma patologia, ela vai ser acompanhada mais de perto. Então, ela vai ser classificada como uma gestante de alto risco, tá? Então, é por isso que a gente fala, ela é alto risco, né? Então, porque ela já tem aí um probleminha e ela precisa ser vista mais de perto. Gente, é extremamente importante, muito importante, como é importante fazer o pré-natal, né? Começar o quanto antes, o mais precocemente possível, né? E claro que a mulher precisa comparecer na consulta do pré-natal. Parece mentira, mas tem mulher que não vai, não, né? Então, mas mesmo assim a gente precisa orientar, né? No momento em que o enfermeiro intercala, né? Com o enfermeiro e outro mês com o médico, né? Quando ali no posto de saúde. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, uma experiência própria, né? Foi uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fiz o meu pré-natal, né, do meu menino, eu passei, eu ainda não conhecia, não tinha entrado ainda, né, para enfermagem na época, né? Mas eu só passei com o médico, foi particular, meu parto foi tudo particular, só passei com o médico. E hoje eu conheço o atendimento com a enfermeira, né, com o enfermeiro, no posto um mês com a enfermagem e outro mês com o médico, né, intercala entre esses dois profissionais. Hoje eu sei que muita coisa eu não fui orientada pelo meu médico. E se eu tivesse passado com a equipe de enfermagem, eu teria sido muito, muito mais orientada sobre muitas coisas extremamente importantes, tá? Então, o enfermeiro tem esse papel mais ainda de educador e como é importante aí as orientações que a enfermagem nos dá, né, para a gestante no momento aí que ela está passando por esse processo de gestar, né? Nós, enfermagem, nós vamos além do que cuidar apenas, nós somos eternos educadores em saúde e isso faz uma diferença gigante. E hoje eu sei, principalmente nas orientações da amamentação, como eu sofri com a amamentação, se eu tivesse tido a oportunidade, né, na ocasião, de ter passado com uma enfermeira, né, com alguém da enfermagem, eu teria sido muito mais feliz no momento que eu amamentava, né, porque o médico não dá essa orientação não, tá? Não dá mesmo por experiência própria. Bom, gente, quando a mulher tá grávida, né, quando ela fica grávida, ainda ela nem sabe que ela tá grávida,
mas depois de alguns dias, algumas semanas, ela começa a apresentar suspeitas de gravidez, né? Então, a primeira coisa que a mulher imagina que está grávida é quando atrasa a menstruação dela, né? Que a gente chama de amenorreia. Então, quando ela tem um atraso da menstruação, ela já imagina que ela pode estar grávida. E quando ela começa a ter náuseas e vômitos também, ela imagina, mas ela ainda não tem certeza, não é assim? Aí eu acho, até porque a ausência de menstruação, náusea, vômito, nem sempre tem que ser uma mulher que está grávida. Às vezes é outra coisa que está acontecendo no corpo dela. E por esse motivo que a gente classifica os sintomas da gravidez, né? Então a gente classifica ele em sinais. Então, são 3 sinais: sinais presuntivos, sinais prováveis e sinais de que realmente é certeza, é positivo, ela está grávida de verdade mesmo, né? Então, conforme os sintomas que a mulher sente, a gente classifica se ela está sentindo sinais presuntivos, sinais prováveis ou sinais de certeza. Então, quando a mulher ela acha que ela tá com ausência ali, parou, a menstruação atrasou e ela tá com uma êmese gravídica. O que é êmese, né? Êmese normal, né? Uma êmese são as náuseas, os enjoos matinais, vômito. Então, quando ela tá sentindo isso, parou a menstruação e tá com êmese, quer dizer que são sinais, não é certeza ainda, mas são sinais presuntivos. Então, sinais presuntivos são em grande parte observados pela própria mulher e podem ser experimentados nesses períodos, né? Ou no começo, até o primeiro trimestre, né? A maioria das mulheres sente esse enjoo até 3 meses, né? Depois disso já melhora. Então, presuntivos, quando para a menstruação e quando ela apresenta náuseas, mas ainda não tem certeza, tá? Professora, Oi, desculpa. pode falar. E aqueles casos, tipo, que tipo, deu 8 meses, nasceu, mas, tipo, não fez pré-natal, não teve nenhum sintoma, falou que a menstruação era normal, isso é verdade? É verdade, tem mulher que não sente nada. Gente, eu até agora fico imaginando, né? Como que não consegue sentir os movimentos do bebê, né? É uma coisa meio... É muito individual isso, porque sim, gente, tem mulher que não sente. Deu uma vontade, uma cólica, ela acha que é vontade no banheiro, ela vai no banheiro e vai ver o bebê nascendo, né? Não tenho como explicar isso para você. Nem o médico tem como explicar. Porque tem mulher que menstrua normalmente, é o corpo dela, é o hormônio dela. Não são todas, claro, é uma pequena maioria, desculpa, uma pequena minoria, né? Que acontece isso, mas pode acontecer, viu? É meio doido isso, mas realmente isso pode acontecer. A mulher nem sabe que estava grávida, menstruou todos os meses normal, não teve sintoma nenhum. Eu fico imaginando como que aquela barriga não desenvolveu, ela não percebeu. É meio complicado, né? Mas acontece. Bom, alguns sinais presuntivos aqui da gravidez, alguns sinais, tá? Que ela tá enjoando, tem uma fadiga, uma alteração do apetite, produção excessiva da saliva, aumento da sensibilidade das mamas, por exemplo. Então, náuseas, vômitos, mas ainda não são sinais presuntivos. Ela não tem certeza que ela está grávida ainda, tá? Agora, quando ela entra nos sinais prováveis, é porque a gravidez aí, ela já realmente já tem 2 ou mais sinais que vão dar sinais de prováveis, né? Que ela realmente está grávida. Quais são esses sinais prováveis? Ela vai perceber que o abdômen dela já aumentou um pouco, né? Ela vai perceber que quando ela foi fazer o exame de sangue ou de urina, deu positivo, tá? Então, quando deu positivo no exame de sangue, né, ou na urina dessa mulher, ela percebeu que o abdômen já deu uma aumentada, o corpo dela já está um pouquinho diferente. Esses sim são sinais prováveis. Sinais prováveis de gravidez, tá? Agora, quando ela apresenta sinal de certeza, o sinal de certeza, que é os sinais realmente de positivos de gravidez, ela já fez ali
ou não, né? Porque tem mulher que nem chega a fazer os sinais aí, às vezes ela não faz nenhum exame de sangue, mas ela já começa a ter, ela tem a certeza da gravidez porque ela já consegue perceber movimentação fetal dentro do seu útero, né? Então, quando o bebezinho aí, a mulher consegue perceber a movimentação fetal, sentido entre 16 e 20 semanas, quer dizer que sim, que essa mulher ela tem certeza agora que ela está grávida. E mesmo ainda como sinais de certeza, quando o profissional, aí, o enfermeiro, o médico, vai fazer a ausculta do batimento cardíaco fetal, com o sonar, né? Sabe aquele aparelhinho que coloca na barriga da mulher e dá para a gente ouvir os batimentos fetais? Esse, com certeza, então, mata mais ainda a charada, né? Quando faz o BCF, pode ser confirmado entre 10 e 12 semanas de gestação. O coraçãozinho do bebê batendo, a mãe sentindo o bebê movimentando na barriga, aí sim é sinal de certeza de gravidez, tá? Então, não esqueçam, são sinais presuntivos, quando para a menstruação e ela começa a nausear, prováveis, quando ela percebe uma diferença no corpo e também quando ela faz o exame de sangue, né? E o sinal de certeza, que é quando a gente consegue ouvir o coraçãozinho e quando essa mulher aí, ela consegue perceber a movimentação fetal, tá? Então, são esses 3 sinais aí. Bom, agora eu pergunto para vocês. Quantos quilos vocês acham que é normal a mulher engravidar, né? Quando ela engravida, né? Ela está grávida, quantos quilos é normal essa mulher, ela engorda, né? Ela aumenta o peso, claro. Quantos quilos vocês engravidaram, quem teve bebê aqui? Quanto vocês acham que é normal ela aumentar no peso? Ei, meninas e meninos? Assim, professora, calculando, pensando assim de cabeça, que o bebê mais ou menos pesa uns 4 quilos, né? 4,5. Não, E muita mais coisa. o líquido, Isso, a gente calcula mais ou menos menos de por 4 isso, quilos. né? Menos de 4 quilos. Isso. Quanto você acha que é normal a mulher engordar? Daí eu acho que é uns 5 quilos que ela deve engordar, sim. Não, muito pouco, né? Eu Então, chuto uns 10, professora. Mais ou menos uns 10 quilos. 10 quilos está dentro, né? É que tem mulher que engravida 25, 30 quilos. Gente, isso aí é pura comilança. Pura comilança. Porque antes falava que a mulher tem que comer por 2. Não, a mulher não tem que comer por 2. Quanto mais peso essa mulher ganhar, mais difícil ela vai ser para perder depois. Quanto mais ela ganha, é perigoso até comprometer a saúde dela, né? Então, gente, o aumento, né, de peso é normal na gravidez, de 9 a 12 é normal, é um bom peso, né? Porque a mulher ela é saudável, é tido como saudável e normal ela engordar de 9 a 12 quilos durante toda a gestação dela, tá? Então, a gente conta mais ou menos assim, 2 quilos mais ou menos no primeiro trimestre, 2 quilos mais ou menos ali no segundo trimestre, né? E 5 quilos no final da gravidez, entre os 7, 8 e 9 meses, né? 5 quilos porque no final da gestação é quando o bebê ele engorda, né? Ele já cresceu e ele tá crescendo mais um pouco e engordando mais no final da gestação. Então é saudável a mulher ganhar entre 9 e 12 quilos, tá? Porque é isso mesmo, meninas, tem a placenta, tem a água, né? O líquido amniótico, tem todo o processo aí do bebê, né, que conta mais ou menos 3 quilos, 3,5 quilos, um bebê, né, aproximadamente, uns para mais, outros para menos, mas somando tudo, tem que ficar, é saudável ela estar entre 9 a 12 quilos. É sinal de alerta se essa mulher ganha menos de 7 quilos, né, de 7 quilos para baixo, alguma coisa está errada aí. Tem que acompanhar, ver como que essa mulher está fazendo a parte nutricional, se o bebê está realmente desenvolvendo bem ou não. Pouco peso, menos de 7 quilos é problema. E mais de 16 quilos, então,
tem que observar o que está acontecendo. Essa mulher está comendo demais, ela está muito edemaciada, por exemplo, né? Então tem que ficar de olho aí. Então, normal, fica entre 9 e 12 quilos, tá? Professora, Oi. e perder o peso no final da gravidez é normal? Não, porque a mulher ela só vai aumentar de peso no final. Entre 7, 8 e 9 meses, ela vai engordar. Ela vai engordar porque o bebê, no final da gravidez, ele já está formado, ele já está todo completinho, só que ele vai engordar mais, que é quando ele mais pega, ele ganha mais peso. Não é normal ela perder peso. Ela tem que ganhar. Nem que não seja ela se alimentando demais, mas é por conta do bebê que está engordando durante esses últimos meses, tá? Conhece alguém que emagreceu? Eu mesma, porque meu bebê, eles mediam, estavam tudo bem, né? Tava crescendo, tudo. Só que eu mesmo emagrecia, ficava parecendo assim, o rosto chupado, sabe? Assim, o corpo bem magra. Era estranho, mas acontecia isso comigo. Mas assim, você eu começava a percebia? perder. Entendi. Eu não Você conseguia. percebia? Você comia bem, se alimentava bem? Então, no final da gravidez, eu não conseguia comer muito. Ah, então é isso. Assim. O estômago pesava muito, sabe? Tinha Uhum. muita queimação. Assim, eu não conseguia comer. Sim. É por isso, na verdade, precisa aumentar. Assim, o seu bebê estava. Quantos quilos nasceu? Meu filho nasceu bem, nasceu com 3,890 Ah, kg. ótimo. Então ele estava se desenvolvendo bem. É você que não estava não estava aumentando o seu peso, você não estava comendo, mas o bebê estava sendo bem desenvolvido. Isso, e por isso que eu tô perguntando, é estranho, não é, professora? Ele crescer e assim, aparentemente você via no meu rosto, assim, no meu corpo, não tava gordo, né? Mas você não estava conseguindo se alimentar, mas alguma coisa você comia. Você não foi uma gestante que ficou desnutrida durante toda a sua gestação. Não, você teve um aporte nutricional, você teve um acompanhamento pré-natal, não teve? Você tomou suplementos, né? Ácido fólico, então não estava muito fora, não. É que você não estava conseguindo comer devido aí, é normal, é super normal a mulher não conseguir ter essas azias, né? É normal, mas você não estava fora de um aporte calórico. Você não chegou a ser uma pessoa desnutrida, então é normal que o bebê estava crescendo bem, sim. E você emagreceu um pouco porque não foi o bebê que emagreceu. Isso é importante saber, tá? É visto tudo isso. É importante perceber se a mulher ela perdeu peso, mas o bebê engordou e é a sua mulher que perdeu a sua massa, não o bebê. E como você estava sendo acompanhada no pré-natal, isso tudo foi visto. Foi. Então é importante. Eu achei estranho, né? Assim, falei, como que pode a gente emagrecer e eles continuar engordando? Não, mas no seu caso é diferente. A gente percebe quando essa mulher não faz pré-natal. Tanto que quando uma mulher ela entra na maternidade, para vocês terem uma ideia, ela entra para ganhar bebê e ela não fez pré-natal, ela pode estar extremamente saudável, nasce um lindo bebê com peso normal, mas mesmo assim a gente precisa acionar, se for menor de idade, né, a gente aciona as autoridades aí, a parte lá do assistente social, enfim. Mas não é seu caso, claro, não foi seu caso, que a gente nitidamente a gente consegue perceber que no seu caso, por exemplo, você estava sendo acompanhada. Você só perdeu peso ali, foi feita uma avaliação, nem falam para a gente, estou te avaliando. Não, eles te avaliaram e perceberam que era você que não estava conseguindo comer devido aos hormônios mesmo da gravidez, né, que faz o peristaltismo do nosso, a nossa musculatura lisa fica mais devagar. Por isso que a mulher tem azia, por isso que a mulher não consegue comer, tá? Devido aos hormônios, ações dos hormônios do corpo da mulher faz com que a comida que ela comeu não faça a digestão rápido. Então fica muito tempo a comida parada no estômago, da azia. Não é que é cabelo, a criança, a mulher tá com bebê, tem muito cabelo, bebê cabeludo tem azia. Não. É porque o hormônio faz isso, faz a mulher não conseguir se alimentar direito e ela fica com a comida muito mais tempo no estômago
e no intestino não evacua, não tem digestão, então ela tem esse processo de mal-estar, né? Não consegue se alimentar direito, mas é normal. No seu caso foi normal, tá? Tá, obrigada, professora. Imagina. Bom, incômodos na gravidez, né? A gente que já teve bebê aí, e os meninos também é importante saber para orientar. Então, no primeiro trimestre, entre 1 e 3 meses, é super normal a mulher ter náusea. Tem mulher que nem teve, né? Eu não tive náusea, enjoo, não tive, não. Então, tudo depende, vai de mulher para mulher, tá? Nem todas sentem. De 1 a 3 meses, náusea, sono, sensibilidade nas mamas, né? É super comum. Entre quarto e sexto mês, é normal ter aí a má digestão, né? Aquela comida não desce mesmo, ela demora para descer devido aí aos hormônios, né? Que fazem com que todo o peristaltismo do sistema gastrointestinal fique lento. Por isso que a mulher tem má digestão, muita azia. Comida parada no estômago demora para fazer digestão. É tudo ação dos hormônios, tá? Muitos gases, prisão de ventre, dor muscular, um inchaço nas pernas, um aumento. É claro que esse inchaço, essa má digestão, tudo tem que ser visto. Tem até, assim, tem até onde, às vezes é normal, mas se é em excesso, essa mulher ela passa muito mal. Por exemplo, tem mulher que está até o final da gravidez, ela vomita muito, ela passa por uma êmese gravídica, isso não é legal, é normal até o primeiro trimestre, ela sentir náusea, mas tem mulher que tem náusea e vômito a gravidez inteira, gente, ela tem que passar pelo médico, às vezes ela fica até internada para repor aí eletrólitos, porque não é normal ela, depois que ela está grávida, ela nausear e vomitar a gravidez inteira. Não é normal. Então, é isso. A gente classifica aqui os incômodos que são mais comuns na gravidez, primeiro ou terceiro mês, quarto ou sexto mês, esses sintomas, e no final da gestação, entre 7 e 9, ela pode ter uma falta de ar, claro, normal, nada fora do comum, ok? O que eu quero dizer é que esses sintomas não podem ser fora do comum. Falta de ar porque a barriga está grande, né, o abdômen aumentado, então isso tudo faz compressão nos órgãos da mulher, então ela fica muito ansiosa, ela tem dificuldade para dormir no final da gestação, então esses são incômodos comuns, mas tudo que for em excesso precisa ser revisto, buscar ajuda médica, da enfermagem, porque eu já vi bastante várias mulheres que ficam internadas no final da gestação, no meio da gestação, no segundo trimestre, por o terceiro trimestre, porque aquelas náuseas, né, aquele vômito que é comum aparecer no comecinho, acompanha essa mulher na gestação inteira. Então, não pode, ela tem que buscar o quanto antes o médico para relatar que ela está vomitando demais, tá? Precisa ser visto, porque não é saudável, não é natural que ela tenha essa náusea pro resto da gestação dela aí, tá? Tudo é avaliado, cada caso é caso, igual a colega falou, que ela emagreceu um pouquinho, mas ela estava sendo avaliada que ela estava bem, ela teve um ótimo acompanhamento, ela tomou todos os suplementos, mas era uma coisa dela. Próprio da gestação, essa má digestão que ela teve, essa falta de vontade de comer, né? Mas é tudo ação de hormônios que faz isso com a mulher. Bom, vamos falar aí um pouquinho sobre parto. O que é parto, né? Parto a gente sabe que é quando o neném nasce, né? O momento ali, a mulher passou por todos esses incômodos, ela engravidou, agora ela vai passar por um parto. Para vocês terem uma ideia, as contrações começam a acontecer no corpo da mulher por volta de 30 semanas. 30 semanas aproximadamente é quando a mulher ela começa a sentir, às vezes ela sente, às vezes ela não sente, mas é bem fraquinho, tá, pessoal? É bem fraquinho, são os pródomos aí. O que são pródomos? É um ensaio do corpo, vamos dizer assim, para quando chegar realmente o parto aí, né? A gente fala ensaios, pródomos do trabalho de parto. Então, o parto ele é produzido por contrações rítmicas, contrações rítmicas fortes do miométrio.
Então, quem que contrai? É o útero, dentro do útero, aquele miométrio é aquela parte da musculatura do útero que vai começar a contrair e acontece aí as dores do parto, né? Aquelas cólicas, as contrações. No último mês, né? No último mês, todo o conteúdo do útero ele desloca-se para baixo, por isso que fala, a barriga dela já baixou. É essa maneira mesmo que a gente fala, a barriga dela já baixou, logo nasce. É porque quando está chegando a hora, né? Uns dias antes, todo o útero ele vai para baixo. Por quê? Porque o bebê ele começa a empurrar mais a cabeça para baixo. Então, o bebezinho que está quase a termo, né? Quase já está perto da semana para nascer, ele entra em contato com o colo do útero da mãe, tá? Então, o bebê, ele abaixa, ele vira, né? Por volta de 30 semanas, mais ou menos, o bebê vira. É normal, ele vira, às vezes não vira, tá? Mas a grande maioria vira, fica aí com a posição cefálica, com a cabecinha para baixo. E ele vai empurrando, né? Ele vai ficando apertado ali para ele vai se movimentando, vai empurrando. Então, a mulher aí, ela começa a perceber que a barriga dela está mais baixa, tudo porque realmente o conteúdo do útero, ele se deslocou para baixo, tá? E o bebê na posição cefálica, o que é a posição cefálica? É quando nasce, né, primeiro a cabeça, sai primeiro a cabeça. Posição pélvica, quer dizer que sai primeiro o bumbum do nenê, né? Mas não é tão comum, é comum nascer primeiro a cabecinha sair, posição cefálica. Então, gente, olha, a primeira imagem aqui à esquerda, o colo, olhem o colo do útero aí, né? O colo tá aqui, não tem nenhum apagamento, não tem dilatação, a cabecinha tá próxima ao colo do útero, mas ainda não abriu, tá? Olha aqui a imagem do meio, já tem mais ou menos aqui um apagamento de uns 2 centímetros, o bebê vai empurrando com a cabeça, o colo do útero vai abrindo. É aqui que o médico consegue perceber, né? Ele olha, ele coloca lá o instrumento dele, abre o colo e percebe se o colo aliás, ele abre ali a parte da vagina, né? E ele consegue perceber que esse colo está dilatando. Ele já consegue até observar com o amínio. Amínio é um instrumento que o médico consegue observar dentro da vagina a cor que tá, o líquido amniótico. Se já dá, às vezes o médico faz esse exame, né, abre o colo ali, coloca a mulher em posição ginecológica e fala, olha, tô até vendo o cabelinho do neném, dá para ver mesmo, né? E olha a última imagem aqui do lado direito, já dá para ver o apagamento total, dilatação de 10 centímetros, que é o normal aí, né, a partir de 10 centímetros que ele abre tudo e a cabeça do bebê passa, tá? Então, é dessa maneira, nada mais é do que o bebê que empurra com a cabeça e vai abrindo o colo do útero e esse bebezinho passa, tá? Aquele comprido que eles colocam, para quê? Assim, o que ele faz? Oi, saiu muito baixo o áudio, pode repetir, por favor? Qual a função? Pronto, tá com um pouco de problema. Pode repetir, agora acho que eu vou ouvir. Pode repetir? Professora? Oi, pode falar. É que tá com problema, não tô te ouvindo direito. Tá ouvindo agora? Bem baixinho. Aquele comprimido que eles colocam na mulher por baixo, ele faz o quê? Qual a função? Ele ajuda a dilatar o colo. Ele tem uma ação, né? Ele tem uma ação ali que ele faz com que o colo amoleça e ele faz dilatação do colo. Quando foi colocado em você? Então, colocou, mas não tive dilatação do mesmo jeito. Não tive. Ah, não teve, entendi. Não. Porque ele é colocado, depois de uma hora ele é colocado novamente, pode ser colocado até 3, mais ou menos, tá? Porque ele faz assim, ó, aquela medicação, ele entra aqui, e quando ele entra em contato, né, ele vai se dissolvendo, e ele ajuda a contrair o músculo, né, então por isso que ele abre, tá?
Então, o seu realmente foi cesárea, né? Foi, professora, foi cesárea. Ah, entendi. Porque por algum motivo aí, não, eles têm uma quantidade certa para colocar, né? E tem a miligramagem certa para colocar. Mas isso aí. Bom, gente, quando a gente fala, a mulher entrou em trabalho de parto agora, né? Então, quais são as fases do parto normal? A fase do parto normal são 5, tá? Tem literatura que fala que é 4, tá? Mas essa aqui eu peguei, de onde eu peguei, ele traz aí como 5, tá? Quando a mulher começa a ter contração, olha lá, o bebezinho está lá dentro ainda, a bolsa não rompeu, mas a mulher começa o início das contrações, é a primeira fase do trabalho do parto normal. Segunda fase do parto normal é quando rompe a bolsa das águas, a saída do líquido amniótico. Segunda fase. Terceira fase do parto normal, começa a dilatar o útero, né? O colo do útero começa a dilatar. Olha lá o bebezinho empurrando com a cabeça. Terceira fase, está dilatando. Quarta fase, período expulsivo do feto. Já está passando a cabeça, e é muito rápido. Passou a cabeça, pessoal, já passa o ombro e o corpinho sai, e sai mesmo, ele escorrega, né? Então, quarta fase, período expulsivo do feto. Passou o feto, né? Vai ter a quinta fase, que é a saída da placenta, a dequitação da placenta. Aproximadamente aí 5 minutinhos, um pouquinho mais, é quando o corpo expulsa a placenta e acabou o parto normal, tá? Então, guardem bem essa tela aqui. Fases do parto normal. Início das contrações, saída do líquido amniótico, dilatação do colo do útero, período expulsivo do feto e dequitação da placenta. Tá? Parto normal, melhor parto que tem. Se a mulher conseguir, né, se ela realmente está disposta. Tem mulher que tem tudo para ter parto normal e ela pede cesariana, é um direito dela. Hoje é lei isso, na verdade. Mas a gente tem que lembrar que a cesárea não deixa de ser uma cirurgia com todos os seus riscos. É uma cirurgia, pessoal, é uma cirurgia. Vai abrir, depois tem todo ali, tem que suturar, ela vai ter um pouco mais de dor, um pouco mais de desconforto, vai receber aí anestesia, essa anestesia também pega no bebê, porque quando ele nasce, quando nasce de cesárea, a maioria, não todos, a maioria dos bebês, eles nascem sonolento, porque a anestesia pega no bebê também, né? Porque o parto normal, a gente tem que incentivar o parto normal, sim. O parto normal ele tem que acontecer mais do que a cesariana, tá? Parto humanizado. O que é parto humanizado? Graças a Deus, a maioria dos hospitais, a enfermagem, as enfermeiras obstetras, os próprios médicos obstetras. Gente, desculpa o barulho, acho que é meu vizinho aqui fazendo obra no apartamento dele. E isso que é a dificuldade, né? Isso é ruim quando a gente mora no apartamento e a pessoa, o ser do lado tem que fazer obra, né? Então, acho que vocês devem estar ouvindo esse barulho, né? Enfim. Bom, parto humanizado. O que é parto humanizado? A humanização do parto, ele se refere ao respeito com o corpo da mulher no momento do parto. Então, é aquela coisa. A gente vai humanizar o parto, ou a gente vai respeitar o que o corpo da mulher está passando naquele momento. Então, não vai ser feito nenhuma medicação para acelerar o parto. Não tem como. Por que não tem como? Porque, assim, a gente tem que respeitar o corpo da mulher, né? Antigamente, até hoje, às vezes, em alguns hospitais, acontece que a mulher, ela mal tem dor e o médico já manda colocar lá no sorinho, né? Aquele sorinho lá, aquele hormônio, né, que faz com que a mulher ela entre mais rápido no trabalho de parto. Não dá água para a mulher, não deixa ela comer, claro que pode comer alimentos leves, né? Não deixa a mulher ter acompanhante, porque ela tem que ter um acompanhante hoje no parto, é obrigado por lei, ela pode ter ali a pessoa que ela indicar, pode ficar com ela, não só no parto, quando acontece o parto, o papai ou quem ela decidir,
pode ficar com ela durante o trabalho de parto e na sala de parto também, tá? Acontecer um parto humanizado é não fazer a episiotomia nessa mulher, tá? Somente em casos especiais, só se for necessário. O que é episiotomia? Aquele corte na vagina, né? Que o médico ele corta, ele fala, vou cortar para ajudar a nascer mais rápido. Desnecessário, não pode mais fazer isso. Isso é uma violência obstétrica hoje para as mulheres. Ele só pode fazer essa episiotomia, aquele corte na vagina, né, transversal, se realmente tiver alguma complicação. Aí pode fazer, mas desnecessariamente nem pensar, né? Fazer um parto humanizado também é clampear, cortar o cordão umbilical depois que o bebê nasceu, mais ou menos dá para esperar de 3 a 5 minutos aí, né? Não precisa cortar na hora. Então, por que a gente fala que é humanizar, já que o neném nasce, esperar o cordão umbilical parar de pulsar? Quando o cordão umbilical para de pulsar, acontece de 3 a 5 minutos, quer dizer que todo aquele sangue que é do bebê entrou dentro do corpinho dele. Ele precisava daquele sangue. E não, ele acaba de nascer, já corta. Olha quanto sangue importante ficou para trás. Cortou. Então, isso entra no parto humanizado, tá? Então, parto humanizado é respeitar a fisiologia do parto e deixar a própria mulher ser protagonista do seu próprio momento, tá? Inclui permitir a ingestão de líquidos e alimentos leves no momento, ali no trabalho de parto, incentivar a participação de acompanhantes e doulas, né? Existem aí as doulas que fazem curso para estar junto com a mulher e apoiá-la. Doula não é enfermagem, gente, não faz papel, ela nem pode. Ela não pode fazer papel nada, não pode pegar acesso, não pode fazer coisas que a enfermagem faz. Ela só tem que ficar junto e dar apoio, ficar e ajudar essa mulher nesse momento, tá? Pode fazer massagem na mulher e ficar ali com ela orientando, falando para ela respirar. Isso é ser doula, é diferente de ser enfermagem, tá? Ainda recomenda-se que a mulher ela fique na posição para ela ter o bebê, na posição que ela mais se sentir confortável. Isso é humanizado. Não é deixar a mulher naquela posição ginecológica e ela não se sentir bem naquela posição. Às vezes ela quer ficar de cócoras, ela quer ficar deitada de outra maneira, então ela vai ficar do jeito que ela mais se sentir melhor, tá? E clampear tardiamente o cordão umbilical. Então, o contrário disso tudo, gente, não era humanizado. Era uma coisa automática. A mulher chegava com dor, ela tinha que receber a medicação. O médico, na maioria das vezes, nem aguentava esperar, né? Não tinha paciência de aguentar ficar aguardando o vinho normal. Ele já fazia uma cesariana, porque ele queria ir embora logo, né? É o que mais, infelizmente, é o que muito acontece. Ainda no meu estágio de enfermeira, a gente fala em parto humanizado, mas o que eu vi de parto cesariana até desnecessário, eu nem conto para vocês. Então, a gente sabe que existem hospitais que têm o espaço próprio para o parto humanizado. Tem banheira, tem aquelas bolas suíças, aquelas bolas de pilates, né? Que quando a mulher senta naquela bola de pilates, ela vai fazendo com o corpo, né? Aquele movimento de vai e vem quando senta ali na bola. Aquilo ajuda a dilatar mais ainda o corpo, né? Aliás, ela ajuda a dilatar mais ainda o colo do útero, né? Então, isso é humanizado, é deixar a mulher sentir, né, o que ela quer, a maneira com que ela quer, o momento em que ela quer, é respeitar a fisiologia do parto como um todo, tá? E também aqui, posição para ter o bebê, como eu falei para vocês, muitas mulheres, elas preferem ficar agachada de cócoras, né, e não naquela posição lá, gente, porque nem sempre aquela posição que a mulher fica, né, com as perneiras, né, deitada com a barriga para cima, nem sempre aquela posição ela é confortável. Então, entra aqui no parto humanizado, né, a gente precisa dar esse suporte para a mamãe, né, então, se ela quiser ficar sentada, deitada de lado, de bruço, de cócoras, né, ela vai ficar. É extremamente importante. Eu tô falando isso para vocês porque amanhã depois vocês vão trabalhar. Vocês devem saber que existe o parto humanizado, a gente deve respeitar a fisiologia do parto, né, do corpo da mulher,
Mas muitos hospitais, como eu falei, têm um espaço próprio, né, para o parto humanizado. Então, vocês podem ajudar essa mulher e ela vai decidir o que está sendo ali melhor para ela na posição, tá? E quando o bebê nasce, gente, quando o bebê nasce, antigamente, o bebê nascia, a mulher nem via o bebê direito. Esse bebê já ia para o banho, já davam um banho nele, já tiravam todo aquela proteção, né? Que o bebê, a maioria das vezes, tem uma gordurinha no corpo dele, aquilo é proteção para ele mesmo, né? Então já corria com o bebê, não colocava o bebê para mamar, já estressava a criança, já ia para o banho. Só de tirar a criança, né? Acabou de nascer, já levar para o banho, a criança fica estressada. Depois ela vai tentar mamar, ela nem vai conseguir mamar, porque mexeram tanto nela que ela vai ficar estressada, mal vai conseguir pegar o peito, né? Então, hoje é diferente. Gente, o bebê acabou de nascer, já precisa o quanto antes. Nasceu, já coloca esse bebê com a mamãe, claro, se ele estiver bem. Se ele não estiver bem, tem que fazer os primeiros cuidados com ele ali. Então, ele acabou de nascer, já deixa a mamãe ver, coloca ali no colo da mamãe, enquanto isso já corta o cordão, depois, né, parar de pulsar o cordão, né? Então, esse primeiro contato, gente, é extremamente importante. O parto humanizado, logo após o nascimento, o bebê pode ser entregue já aos braços da mãe, ainda com o cordão umbilical. Esse contato pele a pele nos primeiros minutos de vida fora do útero tem grande, grande importância para a vida do bebê e para a mamãe, né? Então, permite que o emocional ali, esse contato, né, com a mãe, com o bebê, esse vínculo aumente mais ainda, tá? Esse é um momento muito bonito, muito emocionante, muito profundo do nascimento, né, daquele primeiro contato, né, da mãe e do bebê, né? Então, por ser esse primeiro contato entre mãe e filho, né, é extremamente importante a gente permitir que isso aconteça, não rapidinho, deixa ali no colo da mãe. É importante até que esse bebê já comece a mamar na sala de parto ainda, tá? Claro que daí depois a gente precisa fazer a vitamina, a gente faz a vitamina K, a gente acolhe o bebê, a gente faz a primeira vacina, né? Mas o quanto antes, pessoal, já devolver esse bebê para a mãe, melhor ainda. E o banho do bebê hoje não é mais na hora que ele acabou de nascer, vai tomar banho. Não. Esse bebê só vai tomar banho depois de 6 horas de nascido, tá? É dessa maneira com que acontece hoje. Porque foi aquilo que eu falei para vocês. Se já pegar esse bebê, já mexer muito nele, já dar banho, ele vai estressar, ele vai ficar estressado e nem vai querer pegar o peito. Então, é importante deixar lá com a mamãe em alojamento conjunto. Antes não era alojamento conjunto. O que é alojamento conjunto? A mamãe fica com a criança no quarto. Antes a mãe ficava sozinha no quarto e a criança ficava no berçário. Só vinha lá pro quarto para mamar. Então hoje tem que ficar junto, tá? Isso é parto normal. O parto normal, ele é excelente para a mãe, para o bebê, ajuda na descida do leite mais rápido, né? Devido aos hormônios ali que ficam presentes no momento ali do parto, ele faz com que a mamãe tenha até mais leite. Não que a cesariana não seja boa. Quando a cesariana ela é muito bem indicada, realmente é necessário fazer a cesárea, porque alguma coisa ali aconteceu, enfim, ela é muito bem-vinda uma cesárea, mas quando realmente precisar fazer uma cesárea. Fora isso, espera e tem aí a paciência, né, de receber esse bebê através do parto normal, tá? Bom, o parto cesariana, a gente sabe, ele é um procedimento cirúrgico e envolve riscos tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? Ela é recomendada, sim, muito bem-vinda, quando existe alguma situação de risco para a mãe ou para a criança. E de acordo com o Ministério da Saúde, no ano de 2009, hoje deve ter aumentado, né? Foi os dados que eu consegui pela Organização Mundial de Saúde. De acordo aí com o Ministério, 34% dos partos realizados na rede pública foram cesarianas, né? De 100%, 34% foi cesariana. Mas ainda vocês acham que é baixo, né? Não é baixo, não, ainda é alto. E hoje eu sei que aumentou mais ainda. Porque segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o parto cesariana precisa estar
de 15% para baixo, não ultrapassar 15%. O restante aí deveria ser parto normal, parto normal, tá? Mas a gente não está vendo tanto isso. É uma luta constante para aumentar esse parto humanizado, esse atendimento humanizado e orientar essa mãe para que ela consiga ter o parto normal, para ela entender que para ela, para o bebê, para o corpo dela, é muito melhor do que ela passar por um processo cirúrgico, que não deixa de ser uma cirurgia, o parto cesáreo, tá? E quando se deve optar pela cesárea na mulher? Né, o médico lá junto com a mamãe, o médico passou, ele percebeu, ele acompanhou a enfermagem, a enfermeira, o enfermeiro, o médico, o obstetra, eles acompanharam o pré-natal, eles viram que essa mulher era uma gestação de risco. Então, dependendo aí do risco, ela tem que passar por uma cesárea. Mas, na maioria das vezes, é cesárea absoluta, quando a mãe tem hipertensão grave, né, uma pré-eclâmpsia, por exemplo, ela vai passar por uma cesárea. Quando a mulher ela tem um vírus da AIDS, tem que ser cesárea, o bebê não passar pelo canal vaginal e não ter o problema ali de se infectar no momento do parto, tá? Quando o cordão umbilical sai antes que o bebê, aí é importante fazer o parto cesárea, né? Ou quando a placenta descola antes do nascimento do bebê, a famosa placenta prévia aí, né? No caso, também é indicado uma cesariana. Quando a cabeça do bebê é desproporcional à passagem do colo, né, ali da mamãe, a cabeça da criança um pouco maior, realmente aí uma hidrocefalia, por exemplo, né, é importante que seja feita uma cesárea. Quando o bebê está atravessado ou sentado, embora tem criança que nasça sentada, né, na posição aí pélvica é normal, mas não acontece tanto, mas às vezes ele consegue nascer normal de bumbumzinho, ele vem de ré e com o bumbumzinho sai primeiro. Mas se não vem, está ainda sentado, ele não consegue passar, deve-se optar pela cesárea, né? Ou quando a localização da placenta impede a saída do bebê, também nesse caso, vai optar por uma cesariana. Gente, às vezes tem gente que fala assim, mas eu consegui observar pelo ultrassom que a criança está com circular de cordão. Tem que fazer cesárea? Não há indicação. Quando a criança está com o cordão no pescoço, não é indicado cesariana. Não tem essa, sabe? Não é indicado. Tem gente que antigamente falava que tinha que fazer a cesárea porque o bebê estava com o cordão enrolado no pescoço, mas não é, o risco-benefício não tem essa, né? Então, o benefício é mais do que o risco dele estar com o cordãozinho enrolado no pescoço. Ele pode vir em parto normal, normalmente, tira a circular de cordão quando nasce, o bebê tá ótimo, tá? Na grande maioria das vezes, tá? Mas é isso, a cesariana, ela é muito bem-vinda, né? Quando ela é muito bem indicada, quando a mãe apresenta algum problema aí. Mas se não, vamos aí orientar, vamos ajudar, vamos ficar junto ali com essa mamãe, dar força para ela, para que ela tenha um parto normal, tá? Muito melhor para ela, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Bom, tranquilo, né? Bom, nossa próxima aula. Ninguém tem nenhuma pergunta? Não, professora. Tá tranquilo, professora. Joia. Bom, se surgir alguma dúvida no decorrer do dia, pode mandar no meu WhatsApp que a gente conversa, tá? Não tem problema, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Bom, hoje é dia 10, né? Nossa próxima... Amanhã a gente tem aula também, tá? Amanhã nossa aula. Amanhã a gente vai falar... Segunda é a prova, Pro? Segunda-feira. Eu só vou conversar com a secretaria, porque assim, eles tiraram a nossa aula dia... qual que foi? Eles tiraram a nossa aula que teve a palestra do Corém. Eu vou conversar com a secretaria, isso, dia 8 mesmo. Tiraram essa nossa aula
e colocaram a palestra. Então, eu vou pedir, eu estou aqui conversando com vocês, eu vou pedir para a Cida colocar mais uma aula para a gente, porque vai ficar faltando uma. Não tinha como. Professora, Oi, Paulo. mas a aula desse dia a senhora mandou, né? Assim, se a maioria concordar, para a gente já terminar essa disciplina e entrar a próxima, que daí logo parece que vai vir as férias, né? Daí eu acho Bem, as férias que de é julho. tranquilo a prova. Sim, se a maioria concordar, eu não estou decidindo por todo mundo, Sim, né? Daí também facilitaria até para a gente já terminar essa disciplina e entrar a próxima, já para a gente sair de férias, né? Não sei qual vai ser o não, o cronograma é assim, cronograma ó. da escola. A gente vai ter mais uma disciplina, mas a nossa próxima disciplina, ela vai começar dia 6 de julho. Saúde pública, tá? Pode até anotar aí. Dia 6/7 começa uma outra disciplina nossa, saúde pública, e acaba dia 16/7, é o último dia de aula. O dia 16 é o último dia, daí vocês estão de férias. Mas então tá, é que assim, como eu queria passar mais algumas. Faltou essa aula, né? Na verdade, essa aula que eu tô dando para vocês aqui era para ser uma outra, na verdade, mas eu posso de repente, então, mandar uma gravada para vocês hoje mesmo, só para vocês não ficarem atrasados. Eu tô mandando por conta. Né? Não, mas só se a maioria também concordar, Ah, sim, professora. Essa foi uma sim, suposição, entendeu? sim. O que eu não queria é que vocês ficassem atrasados, mas acho que não vai atrasar, não. Ô, professora, Oi. eu tenho uma pergunta, só que não tem nada a ver com a disciplina, mas foi Pode uma falar. disciplina que a senhora deu. Posso perguntar? Claro, fique à vontade. Cobra-se muito do enfermeiro, o auxiliar e técnico no hospital, sobre o adorno, né? Nesse Uhum. caso, quem é? É a padrão, que no caso a enfermeira, né? Todos, até a médica e o médico. Tá, Mas mas ninguém respeita. você vai num atendimento médico de urgência, você vê lá, o médico tá cheio de adorno. E aí, por que eles não são cobrados? Sabe, não é que eles não são cobrados. É assim, a parte da enfermagem, a equipe de enfermagem vai ser cobrada pela enfermeira da CCIH, vai ser cobrada pela gerência de enfermagem, pela responsável técnica e a própria enfermeira, a gente falava padrão antigamente, né? A própria enfermeira, chefe, líder, tem que ficar de olho. Ela tem que dar o exemplo, a enfermeira, e ficar de olho nos auxiliares, nos técnicos dela. Só que, gente, é por falta sei lá, de respeito com a própria pessoa, né? Porque, gente, a gente sabe que adorno junta bicho, micro-organismo. Desculpe cortar, eu vou só complementar para finalizar. Até porque eu vi uma doutora e ela estava cheia de dor, inclusive várias correntes. Até cheguei a pensar que fosse uma doutora cigana, sabe? Tanto adorno que tinha, fora as correntes no pescoço. Ai, Pergunto eu, por ser trabalhar ali no setor clínico, se chegasse uma emergência que precisasse de uma manobra e a mesma precisasse realizar, ela poderia machucar o paciente com tudo aquilo ali. Ela podia machucar o paciente, machucar ela mesma, e machucar, assim, ela ia atrapalhar, porque aquele monte de corrente atrapalha. Mas ela tem que ser cobrada pelo gerente, pelo responsável técnico da parte dos médicos, não é enfermeiro que vai falar isso pro médico. Mas, na verdade, Júnior, cada um sabe o que deve fazer. Só que a grande maioria é unha comprida, é esmalte. A gente sabe que esmalte a pessoa vai estar levando micro-organismo para casa deles mesmo, né? Para a família, por isso que é problemático. E esse monte de adorno, brinco, anel, atrapalha mesmo. Olha, Paulo, infelizmente não respeita, tá? Eu mesmo nunca fui anel, brinco, eu não coloco, então acho que eu tenho que dar não só o exemplo, mas porque eu sei que vai me atrapalhar. Mas essa médica, esse pessoal que você vê fazendo isso, realmente eles sabem que não deveria. Tá, para finalizar, a outra pergunta nós, estudante de enfermagem, a gente foi abordado várias vezes que a gente tem que aferir pressão, parece que 3 vezes, né? E aferir ali para poder ter o resultado, até porque não se dá o mesmo resultado. Por
Porque na maioria das vezes o enfermeiro, quando ele está na ativa trabalhando, ele afere só na parte da manhã e depois a outra vez ele coloca baseado no que ele já aferiu. Ele acomodou de acordo com a política do local ou ele está fazendo o corpo mole? Não, ele vai, na verdade, se você pegar, se você chegar para trabalhar, por exemplo, né, ou até mesmo no estágio, você vê, você lê a ficha daquele paciente, está prescrito que deve ver de 6 em 6 horas, você vai ver só de 6 em 6 horas. Se durante o seu plantão a gente percebe que aquele paciente está descompensando sinais vitais, então ele vai passar a ser visto com menos de 6 horas. Por exemplo, a cada 2 em 2, conforme a enfermeira prescrever. Não é corpo mole, não. É aquela coisa, cada paciente, cada indivíduo é único, né? Não, sim, quando eu citei o corpo mole, eu estou falando baseado na clínica, que é onde tem os idosos, né? Eu falo baseado assim, foi prescrito para tirar, só que o enfermeiro ele vai lá, Não ele tira, afere, não. ele só vai na manhã, aí na tarde ele faz baseado no que ele tirou de manhã cedo. Ah, não, Senhora aí é entendeu? errado, Isso, aí é errado, erradíssimo. Ele vai se basear no último dado vital que ele fez há horas atrás. Errado, isso. errado, errado. Isso aí é falta de ética, comprometimento, profissionalismo. E se você perceber, se você estiver junto como acompanhante, como cuidador, se você perceber, você fala, olha, a última vez, claro, educadamente a gente fala, a última vez que foi aferido foi algumas horas atrás, então, por gentileza, você pode novamente tomar aí, tirar, fazer novamente a aferição dos dados vitais? Que tem que ver, não é só se basear na última, não, porque como que eu coloco 12 por 8 com o paciente que eu vi há 6 horas atrás, e sendo que ele pode estar com a pressão aumentada? Não, tá errado. É verdade, Júnior, isso aí tá erradíssimo, tá? Entendi, obrigado, professora. Imagina, mas é errado mesmo. Nem pensar isso. Gente, nossa, é cada coisa, né? Imagina, né? É a mesma coisa. Suzana, eu acho que a Suzana tá tentando falar alguma coisa, eu não tô ouvindo você falar, tá bem ruim. Deixa eu ver, tá bem baixinho o som. O Júnior ouve perfeitamente, agora você, vamos ver, fala. Vamos ver se eu escuto. Oi? Pode falar, tá baixinho, mas pode falar. Então, o Júnior falou sobre o trabalho na higiene, né? E a gente falou sobre isso. Aí me responderam bem assim, mal educadamente. Falou que a gente é CLT e eles não. Então a gente tem que prestar contas e os médicos não. Então, se acontecer algum acidente de trabalho, é problema deles. Falaram assim para mim. Não, totalmente errado, totalmente desnecessária essa resposta. Mas, na verdade, cada um sabe que não deve fazer isso, não deve ter adornos, mas a principal parte é a equipe técnica que tem que pegar no pé, independente de quem seja, é o profissional lá, o técnico do trabalho. Esse sim pode chamar atenção. Na verdade, se tiver com adornos ali, ele pode até receber uma punição do hospital, tá? Mas, filha, é aquela coisa, nem todo mundo chama atenção. Onde eu trabalhava aqui em Porto Feliz, o técnico do trabalho, né, o pessoal lá da segurança do trabalho, eles ficavam em cima, não tinha médico, ninguém que ficava usando, sabe? Agora, tem muito hospital aí que a gente vê que a pessoa, como o Júnior falou, parece um cigano, né? Tanto o pessoal da enfermagem, como o pessoal aí da equipe médica. Gente, isso não pode, é proibido sim. Só que os que fazem isso, não tem nem palavras para você, deveriam dar exemplo, né? Mas cabe aí também a equipe da segurança do trabalho ficar em cima e ir lá e passar caneta nesse povo aí. Só que médicos, eles não são médicos, eles são deuses, né? Então, gente, o que eu vou falar para vocês, né? Não são médicos, eles se acham semideuses, então é uma falta de respeito. Brasil, gente, Brasil. E outros países também, mas o Brasil ele ganha dessa falta de consideração, falta de respeito.
O pior de tudo é você ver enfermeiro que faz o controle de micro-organismo, né? Acho que é enfermeiro de CCIH, né? Que Sempre tá junto, enfermeiro e médico. cheio Sim. de adorno. Nem me fale, Júnior, nem me fale, olha, porque assim, trabalha em conjunto, né? Sempre a enfermeira da CCH junto com o médico da CCH. Um acoberta o outro. Mas mesmo assim, o pessoal da segurança do trabalho, eles são aptos a passar caneta nesse povo aí. Primeiro ele vai conversar, olha, o que está fazendo com esse sapato aberto? E que as médicas, elas vão de salto alto, elas vão de sapato aberto, de sandália. Gente, isso é inadmissível, mas é revoltante. Vamos combinar aqui, gente, é Ai, revoltante. É revoltante. ai, professora, para ser sincero com a senhora, a gente está fazendo auxiliar, né? Se Deus quiser, eu vou fazer o técnico. Como eu falei para a senhora, eu tenho graduação em enfermagem, mas eu acredito, assim, uma que é difícil o enfermeiro arrumar trabalho, que tem muita concorrência. Mas se eu arrumar amanhã ou depois como enfermeiro, eu acho que até dispensaria. Porque tem muita coisa errada. E Nossa, nessa parte eu sou muito certinho, sabe, com as coisas. eu sou Acho também. que eu vou acabar arrumando até briga e eu sou um pouco estourado, acho que eu vou acabar perdendo até a razão. Tem muita coisa errada, principalmente da parte do enfermeiro. E eles verem, fazem corpo mole. Eu vejo pelo posto de saúde aqui, sabe? Próximo da minha casa. A bagunça que é, esses dias fui marcar o programinha da minha filhada. Todo mundo sentado em volta da enfermeira, puxando o saco dela, e ninguém quis levantar para pegar a caderneta de vacinação dela para marcar o programa. E daí veio um com cara de má vontade para poder marcar. Nem bom dia dá pra gente, depois ainda muitos falam enfermagem por amor, não é por amor. Não é, pelo Acho amor. que faz porque é a única profissão que tem, a única coisa que deve saber fazer. Uns devem fazer porque acha que ganha bem, mas a gente sabe que não ganha. De jeito nenhum. Ah, é complicado. A gente mesmo que está fazendo agora o curso já está fazendo ciente que realmente está fazendo porque gosta, porque pelo que a gente Gosta. faz não é bem remunerado. Não é, e é uma coisa, Paulo, uma coisa que eu fico tão chateada, não é todo lugar, mas uma coisa certa, pessoal, falo para todo mundo aqui, infelizmente, a enfermagem, ela não é unida. Eu vi isso no auxiliar, vi no técnico, vi na faculdade, né? Então, em cursos, em outros cursos que eu fiz aí dentro da área da enfermagem, olha, não é sendo antiética, mas conversando entre nós aqui, não tem união, a maioria. Eu, como enfermeira, por exemplo, tive uma paciente particular. Eu fui num determinado hospital aí, eu estava lá como enfermeira dela, ela foi hospitalizada e eu fui acompanhá-la. Se você visse como eu fui tratada, os olhares de outra enfermeira, uma enfermeira só, o julgamento dela, achando que eu estava dando conduta de enfermagem com a minha paciente com a equipe dela, porque não foi nada disso. Então, em vez dela acolher o que eu disse, mas eu dei orientação, falei para ela o que eu conhecia minha paciente. Gente, era minha paciente, ela foi hospitalizada, eu sabia o que estava acontecendo com ela e sugeri uma passagem de sonda aí de alívio, e realmente ela precisava, né? Depois foi feito e ela viu que saiu quase 1 litro de diurese, enfim. Gente, ela me tratou tão mal, o olhar dela, eu não sei, só dela saber que eu era uma enfermeira que estava ali, ela já se sentiu constrangida com a minha presença. Então, quer dizer que ela já não fazia o que ela tinha que fazer, né? Então, começa por aí. Começa por aí. Olha a Professora, união. Olha a união. estudar ciência não é olhar torto para o outro, né? Eu vejo, sabe por quê? Porque, assim, eu vim de uma família pobre, então todo mundo achava que o filho da fulana não pode, nunca pode. Então, assim, a minha mãe, ela era empregada doméstica e ela ajudou a pagar minha faculdade na época. Hoje eu voltei aonde eu sempre morei, né? Então, assim, até mesmo no posto de saúde, eu entro nesse posto de saúde, os enfermeiros que são conhecidos do bairro, olham como que Não olha pode, nem, né? não Acho olha nem assim na cara da que gente. o pobre ele não pode ser nada, a gente pode ser o que a gente quer, e quando a gente tem autonomia para falar que certa atividade que eles estão fazendo está errado, eles não aceitam. Não aceita. Não aceita, gente.
Olha, eu nem vou falar pra vocês, mas eu tenho um ranço dessas pessoas. Elas olham pra nossa cara e elas, ainda mais numa cidade assim, tipo, um exemplo onde eu moro aqui. Do interior, né, professora? Nossa, eles olham pra gente, eles nem na cara da gente eles olham, não sabem. Nossa, eu nem. Gente, é ridículo, é inadmissível, né, Paulo? É triste, né? Vamos falar bem a verdade, é triste. É triste porque não está representando ali o colega, né? Não está representando a pessoa da enfermagem, está representando uma pessoa mesquinha, uma pessoa É, invejosa, uma pessoa. Não tem o que falar. mas Ridículo. a gente sabe, não é qualquer diploma que mostra a ação que cada pessoa tem, né? Isso já é educação, vem de berço. Sim, vem de E outra a berço. senhora estava fazendo para ajudar a paciente, né? Era para ela ainda Lógico. concordar. Na verdade, não era nem para a senhora ter falado que ela, como enfermeira, sabia da obrigação dela, né? Que Claro, era o passar a Globo. sonda de alívio, já que a menina estava sofrendo. Exatamente. Tá? E tanto que ela faleceu depois, gente. Faleceu depois do nada, sabe? Então, é, eu enxerguei coisas, eu sabia, já conhecia e sugeri. A pessoa achou que eu estava dando conduta lá e não fez porque achou pela inveja. Pronto, vamos dizer assim. Mas são exemplos de como nós não devemos ser, do profissional que nós não devemos ser. Eu não sei aqui, desculpe cortar, eu não sei assim, eu vou falar como cuidador, porque eu já tive tanto no público quanto no privado, né? É. E eu vou falar, se tiver, quando eu me formar enfermeiro, se eu tiver que trabalhar no hospital, coisa que eu não quero, eu quero trabalhar em clínica de idosos e com idosos, eu estava vendo a política da Unimed. Eu não sei nos bastidores como que é, mas ali no dia a dia, de frente ao povo, eles são bem organizados, respeitosos, enfim. E Então, eu gostei muito. Dá de 10-0 do público. esse hospital, né, que você citou, eu já trabalhei lá. E eu posso garantir para vocês que é, sim, muito organizado, muito respeitoso, um respeito, principalmente com os funcionários, sim, eles tem uma dinâmica de trabalho exemplar mesmo, isso é fato, é verdade mesmo, Júnior. Concordo com você, porque eu já trabalhei lá. Gente, a gente precisa, né? Que bom aí, vocês novos entrando aí na enfermagem, a gente precisa de pessoas com uma cabeça mais aberta mesmo, né? Mais responsável, mais educado, porque infelizmente muitos colegas nossos não são assim. Não vamos ser esse profissional, vamos ser um profissional muito melhor que isso. Como que a gente consegue fazer isso? Cortar o mal pela raiz. Como? Não dê ouvido para a panelinha, diz que, sai de perto, vai por mim. Ai, começou, fulano começou. Não, me desculpe, eu não estou interessado nesse assunto, não quero falar sobre isso, eu vou trabalhar, eu tenho mais coisas para fazer, você me desculpe. Corta o mal pela raiz. Se a gente começa a entrar nessas panelinhas, nesse diz que a gente vai ser só mais um também, né? Então, não escutem. Eu já fui até admitida há um tempo atrás, quando eu era técnica ainda, como auxiliar, não estava como auxiliar, porque eu não entrava naquela rádio peão lá. Eu era tida como a pessoa que, lógico, sempre com muito respeito, educação com todos, mas como eu não entrava na fofoca, eu era meio que excluída. Então, saí de cabeça erguida. Né? Trata a gente como a diferentona, né, professora? Oh, Porque quer que a gente entre em situação corriqueira para a hora que a bomba estourar jogar na nossa mão. comigo não rola, comigo não rola. Então, já vem de berço isso. Não gosto. Pra cima de mim, não. E não puxo o saco de ninguém também. Eu acho que a gente tem que ter a respeito, não puxar saco, né? Isso é ridículo, né? É verdade mesmo. Odeio isso. Eu, quando crescer, quero ser igual a senhora. É um Ah, exemplo de imagina. profissional que dá pra gente se espelhar. Não, eu gosto de ser justa. Eu não tanto na minha profissão, tenho aqui meu marido, meu filho, minha família em casa para não deixar mentir. Eu gosto de ser justa. Não gosto de que passe ninguém para trás. Eu sou assim. Eu acho que a gente tem que ser assim. Só que a gente às vezes acaba tomando, né? Mas eu prefiro continuar desse jeito. Fazer o que tem que fazer a minha parte e não atrapalhar a vida de ninguém. Se eu puder somar, ok. Se eu não puder somar, eu entendo e saio.
Ai, gente, mas isso aí, né? Ô, professora, Pois, para Lu. finalizar, já falei isso 3 vezes, né? Viu? Imagina. Professora, eu estava lendo um artigo aqui e ele cita o técnico de enfermagem. Uma vez que o paciente entra em óbito em leito, é ele quem prepara o cadáver. É isso, O né? corpo. É, a Isso, preparação do corpo. isso. Vê-se, nota